E o programa Observadores está de volta nessa manhã de domingo de Ramos. E os nossos telespectadores podem falar conosco pelo facebook.com/Observadores Marabá, que é o nosso endereço nessa rede social, ou pelo e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Nós voltamos a falar sobre o assunto de hoje com os nossos convidados. Tem aqui o bispo da Diocese de Marabá, Dom Vital Corbellini, o Ivanildo Mendes, comunicador aí comunicador cristão, né? E eu até começaria te questionando, Ivanildo, sobre esse período de quaresma, que já o bispo vai nos explicar um pouquinho mais sobre a simbologia da quaresma, mas eu percebo que hoje é bem difícil as pessoas serem tão tradicionais como eram antes em relação a esse período de penitência, né? Fala um pouquinho sobre isso. O período da quaresma nos convida a uma reflexão maior, né? Nós temos aí a igreja nos orienta a ter oração mais intensa, a penitência, né, coração aberto para a caridade. Então, o jejum e a abstinência, né? E hoje as coisas evoluíram. Essa parte do jejum e abstinência, inclusive até da concentração, né? De você não ligar uma TV, um rádio, era uma coisa muito comum, né? Até um tempo atrás. Talvez para o católico praticante, bem dentro da igreja, isso seja mais simples, né? Mas eu percebo que essa tradição ela se perdeu um pouquinho. Antigamente a gente se preocupava na quaresma, se abster, por exemplo, da bebida alcoólica, né? Do cigarro. E hoje nós temos aí, digamos assim, o celular, que hoje, né, a pessoa ficar um dia sem usar celular, não estou aqui dizendo que o celular não seja um instrumento bom, mas na maioria das vezes, nem sempre, né, a pessoa utiliza. Então também seria aí um sacrifício, porque a quaresma é isso, é você voltar para dentro de si, né, fazer um sacrifício para mudança de vida, porque senão vai ser só mais uma quaresma, né, bispo? Porque a quaresma é um período de conversão. É esse período especial que a igreja nos coloca, porque Jesus morre por nós, né? Ele dá a vida. Então também nós queremos seguir a este Senhor, que deu a vida por nós, desta forma, nos abstendo. Por isso, tempo de oração, de jejum e também de práticas de caridade. Essas três coisas que já o povo de Israel lá no Antigo Testamento realizava em preparação ao Messias. E que Jesus também as retomou, essas práticas, e que nos coloca para seguirmos a Ele. Portanto, de rezar mais, não é? Rezarmos mais e participarmos mais da comunidade. Depois, o jejum, como o Ivanildo falou, no sentido de se abster de algo que nos possibilita uma melhor purificação exterior e interior. E as obras de caridade que nos colocam em comunhão com os pobres, com os mais necessitados. É com essas pessoas com as quais o Senhor também vai nos julgar um dia. O sacrifício, o conceito em si está meio em desuso. Né? Inclusive, nesta semana, a Sexta-feira Santa será um dia de jejum e de abstinência. Então, é o sacrifício, mas não é um sacrifício triste, mas é um sacrifício libertador, redentor, que nos liberta e que nos dá vida nova, porque Jesus fez isso por nós. Ele não foi de uma forma triste, mas foi de uma forma assim de entrega por amor mesmo. E que nós também devemos fazê-lo da mesma forma em cada dia. Bispo, vamos falar um pouquinho sobre a Semana Santa, né? Isso. O senhor já destrinchou um pouquinho sobre o Domingo de Ramos, como ele funciona para as paróquias e o restante da semana. Bom, então agora nós teremos também a Segunda-feira Santa, onde leremos o Evangelho, depois terça, quarta. A segunda seria o início da caminhada rumo ao Calvário. Exatamente, mas ainda a liturgia nos coloca esses últimos momentos, os últimos momentos de Jesus antes de ser condenado, julgado. Então aí nós teremos também a leitura da traição de Judas, não é? Jesus está na última ceia, Jesus sente alguém que vai trair, mas ele também dá a vida. Por isso, a inauguração da última ceia do seu corpo e do seu sangue por cada um de nós. Então, segunda, terça e quarta, não é? Na quinta-feira santa, nós podemos então entrar já o sentido da quinta-feira santa. Pois é, o sentido da quinta-feira santa, ele é muito especial, muito bonito, porque em todas as catedrais do mundo,
na parte da manhã, o bispo, junto com seus sacerdotes, vão estar na catedral, não é? Ali para a renovação das promessas sacerdotais, bênção dos santos óleos, não é? E nos já introduzir dentro do tríduo pascal, do quinta, sexta e sábado até domingo da Páscoa. Então ali, o bispo junto com seus sacerdotes celebram a Eucaristia. É a instituição da Eucaristia, é o dia do sacerdócio propriamente dito. Então, os padres vão estar ali, todos os sacerdotes que da nossa diocese, na Catedral Diocesana, às 9 horas da manhã, nós estaremos ali celebrando a Eucaristia, junto com o povo de Deus, e eles vão renovar as promessas na quinta de manhã, não é? E depois vão renovar também as promessas sacerdotais. Isso eu acho um momento muito lindo, rico, de unidade da diocese, bispo, sacerdote e todo o povo de Deus, não é? E bênção dos santos óleos, os dos óleos, então, enfermos, catecúmenos e de crisma. Esses óleos que depois nós vamos utilizá-los ao longo do ano, né, para crismar, para aqueles que vão ser batizados e para os enfermos. Os santos óleos, esses óleos que têm um sentido de purificação e de vida e que nos colocam em comunhão com todo o sofrimento de Cristo, mas também com a sua ressurreição. Certo. O período quaresmal encerra na quarta-feira. Não, ele encerra, na realidade, na quinta. Quinta, na parte da tarde, a partir da missa das 18 horas ou 19 horas, onde nas paróquias vão ser realizadas, não é? A partir daquela missa, então, o período quaresmal termina. Termina ali e começa, então, o tríduo pascal. Esse período pascal. Então, na quinta também, na parte da noite, viu, Patrick e todos aqueles que estão nos acompanhando, Ivanildo, não é? Nós teremos também a missa do lava-pés. Se de manhã tem essa grande momento de unidade da diocese, na parte da noite teremos então a missa do lava-pés, não é? Que é também um outro símbolo muito importante, o serviço que nós devemos prestar, porque Jesus veio para servir e não para ser servido. Então também nós devemos servir como bispo, como padre, como leigo, cada um de nós é chamado ao serviço. E é no serviço que nos tornaremos grandes, não ser servido. Jesus fez isso. E ele lava os pés por amor, porque quer ali também expressar-se tudo aquilo que ele é, como filho de Deus, como filho do homem. Certo. Bispo, na quinta-feira, você está falando sobre a missa do lava-pés, dos santos óleos. É um momento que a igreja está toda reunida, né? Isto. Ou seja, para os fiéis é o grande momento, porque a gente começa uma imersão, né? Tanto revivendo esses últimos momentos da vida de Cristo e também a simbologia, a enorme simbologia que isso tem para a humanidade. Isto. Como é que o senhor vê o envolvimento da comunidade católica local nessas atividades? Olha, na parte da manhã, nós estamos recuperando esta celebração na Catedral Diocesana. E isto, nesses últimos anos, a gente vê uma crescente participação do povo de Deus na parte da manhã. Claro, é um dia ainda de trabalho, mas o povo vem, graças a Deus, não é? Os sacerdotes estão ali e também as lideranças das paróquias, 29 paróquias, os sacerdotes estão ali. Então tem uma crescente participação, porque é um momento de unidade na diversidade desta grande diocese que é a Diocese de Marabá. Ora, na parte da noite, eu tenho uma boa participação. Eu vi no ano passado também, sobretudo na Catedral, mas também nas outras igrejas, como eu fiquei sabendo, tem uma boa participação, porque o povo está entrando no mistério, como você mesmo disse, está entrando no mistério desta paixão, desta morte, está mergulhando. É o primeiro dia do tríduo pascal. A gente coloca tríduo pascal, porque serão quinta, sexta e sábado, não é? Até a vigília pascal. Tudo, evidentemente, tudo termina ali, não é? Na celebração da vigília pascal, que é o centro de toda a nossa vida cristã. Então, primeiro dia do tríduo, como mergulhar no próprio mistério, porque Jesus, ele sai da última ceia, não é, na parte da noite, ele sai e vai para o Monte das Oliveiras. E aí um momento difícil também para ele, porque ali tem o encontro, a oração que ele faz para o Pai, aquele cálice que tem que beber, se possível afaste de mim esse cálice,
Mas Jesus angústia. o assume, no momento da angústia, inclusive ele sua sangue, né? Isso. Sua sangue ali. E depois o encontro com Judas, que é toda a tropa que vem para prender Jesus. Esses últimos momentos são difíceis. Seriam momentos também difíceis para cada um de nós, porque Jesus estava já prevendo tudo isto. Então, até ele ser preso, até ele ser entregue, porque o que Judas faz? Judas vai, então, dar um beijo, o beijo da traição, não é? Mas atrás dele tem toda uma tropa, a tropa que o prende. E a partir daí Jesus praticamente não tem mais a liberdade. Ele vai conduzido para o sumo sacerdote, depois vai lá para Pilatos, e também para Herodes, volta também para Pilatos, e ali vem a sentença, que já entramos na Sexta-feira Santa. Sexta-feira que recorda a morte do Salvador. Exatamente. Então, na Sexta-feira Santa, não é um dia de tanta assim, divulgação das coisas, um dia de silêncio. É um dia de se recolher aos pés da cruz. Porque, saber que na parte da manhã tem todo esse processo de julgamento. Jesus passa por um julgamento assim, humano, que ele vem condenado porque ele é um instigador do povo. Não, ele fez as coisas, não é? Vem acusado sobre isto, como instigador do povo, não é? Mas ele fez isso porque teve toda uma pregação em favor do povo pobre, das mulheres, do povo simples, não é? É este povo que estará a seu lado, mas que ali nem tanto nessa condenação estará presente porque são as autoridades, são os fariseus, são os sacerdotes que pedem a sua morte. Então Jesus passa por um processo difícil. Então também, Patrick, esse programa tem uma excelente audiência, né, claro, para o bispo explicasse também por que na sexta-feira é o único dia que não celebra a missa. Né? Bom, então nesse dia não se celebra lembrado, a missa, viu, Ivanildo e Patrick, porque as atenções são dadas aonde? Na cruz. E toda a missa é uma memória daquilo que Jesus fez na última ceia e na cruz. Então, se a missa é esta memória, uma memória eterna, não é simplesmente uma memória passageira, uma memória que permanece, fazer isto é memória de mim, uma memória, portanto, que permanece, então nós não precisamos repetir. Seria uma repetição. Se tivesse uma missa, seria mais uma repetição daquilo. Não, as atenções são dadas na cruz. Aquele que morreu na Veneração cruz. da cruz. Exatamente, aquele que morreu na cruz, aquele que doou tudo de si. Porque como São João diz, quando o soldado perfurou com a espada o lado direito de Jesus, até o lado esquerdo aqui, lado direito, nesse lado aqui, praticamente não viu fora quase nada, só um pouquinho de água e sangue. O corpo dele foi totalmente de doação. Então nós não vamos rezar a missa, é o único dia em toda a liturgia, em todo o mundo, em toda a igreja, onde não se celebra a Santa Missa. Para não se repetir, porque a gente se repete de novo. Não, porque essa atenção é para ele, para Jesus, que morre, mas então não precisamos repetir de novo a ação que ele fez, uma vez que ele doou tudo de si para nós. Certo. Ivanildo, eu como bom cinéfilo, não pude deixar de perceber que nos trailers de filmes que a gente tem visto no cinema, existe já dois filmes aí voltados aos últimos momentos de Cristo, né? Inclusive um que eu achei bem interessante, eu acho que talvez vai fazer bastante sucesso com a comunidade católica, que narra os últimos momentos de Jesus Cristo pelos olhos do soldado, de um general romano, né? Como ele viu ali dentro da sua falta de crença, né? E ele percebendo como aquele povo em volta de Jesus Cristo se comportava, e eu percebo que é um filme que com certeza vai mexer bastante com a comunidade cristã. Como é que você vê esse tipo de retratação? Nós tivemos aí do Mel Gibson, né, por exemplo, Paixão de Cristo. Esse, aliás, foi bem polêmico, sim, né? Mas retratou, de uma certa forma, toda a realidade, né? Mas dizem os estudiosos do cinema que se chegasse a 100%, o ser humano não conseguiria assistir, né? Uhum. Porque realmente a cena é muito forte. Então, tudo isso, Patrick, leva as pessoas a refletir, né? Porque do momento em que nós cometemos o pecado, nós estamos novamente devolvendo Jesus para a cruz, né? E não é isso, ele morreu uma vez por todos, para que todos nós tivéssemos essa vida livre, nessa liberdade.
Então, tudo isso leva a refletir do sofrimento. Eu sempre digo assim, que quando alguém vai pedir uma ajuda para uma pessoa que está enferma e não leva a pessoa, não mexe com o sentimento. Mas se leva aquela pessoa que está ali debilitada, às vezes o ferimento está exposto, a pessoa já fica mais sensível, mais aberta. Então, eu vejo isso aí também como, digamos assim, uma conscientização do sofrimento que foi Cristo, como disse agora há pouco o Dom Vital. O segundo que diz a medicina é que quando o ser humano chega a suar sangue pelos seus poros, é o extremo do sofrimento. Então, Jesus chegou a suar sangue pelos poros, né? Então, e aí ele morre, não é? Morre, que Jesus Cristo morre na cruz, é condenado à morte, mas ao longo do caminho também ele consola as mulheres de Jerusalém, tem ainda essa capacidade de dizer, não chore por mim, mas chore por vós e para os vossos filhos. E aí tem o momento da cruz, o momento da sua total doação. Pai, em tuas mãos trago o meu espírito. E a liturgia, ela nos coloca praticamente todos esses momentos. Nas liturgias da tarde, nas paróquias e nas encenações, vão ser colocados bem todos esses aspectos, além da leitura da paixão segundo São João, porque é um evangelho muito mais explicativo, e onde se coloca a cruz como ponto mais alto da sua condenação, mas também da sua glória, do seu amor total por nós. O momento também da Eucaristia, e o momento da Palavra de Deus. Nós vamos já falar sobre ressurreição, sobre também domingo de Páscoa, e eu já novamente agradeço a vocês por estarem conosco aqui nesse domingo de Ramos. O programa Observadores volta após o intervalo, ainda com o tema Semana Santa e sua importância para os cristãos.